Olá, meu irmão. Tudo bem com você? É um prazer estar com você aqui neste culto, um momento de adoração, um momento de nós falarmos com Deus, um momento também de buscarmos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor através do louvor, das ofertas, mas neste momento é hora de estudar a palavra do Senhor. Eu estou muito feliz por ser convidado a compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e eu me sinto assim muito feliz em poder abrir essa mensagem tão importante, uma mensagem poderosa, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem transformadora. Deus deixou nessa terra a Bíblia, que é a sua palavra escrita, justamente para nos orientar nesse momento tão difícil que estamos vivenciando, que estamos vivendo na história dessa terra. Infelizmente, muitas pessoas estão lutando nesse momento, enlutadas, muitas pessoas neste momento estão chorando, mas eu sei que Deus tem guiado tudo, guiado com um propósito único, que é terminar essa vida de pecado, terminar com esse sofrimento e vivermos a eternidade ao lado dele. Mas sem delongas, meu irmão, vamos meditar na palavra do Senhor, que este é o momento, e da forma que estamos, vamos buscar o Senhor, porque antes de estudar a Bíblia eu gosto de orar, porque eu peço orientação a Deus para poder compreender melhor a mensagem dele. Feche seus olhos, oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós estamos neste momento tendo o privilégio de buscar ao Senhor em espírito e verdade, um momento que estamos tendo o privilégio de estar adorando ao Senhor em nossas igrejas ou casas, independente da circunstância, temos ainda o privilégio de adorar ao Senhor livremente. Senhor, nos dê neste momento sabedoria, para que através do estudo da Tua Palavra possamos encontrar uma mensagem transformadora, uma mensagem única, uma mensagem que possa, de certa forma, nos motivar a continuar, que possa nos dar energia, que possa nos dar solução para as principais perguntas que carregamos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Dos evangelhos sinópticos, o evangelho que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu gosto é o evangelho de Marcos. Cada evangelho ele tem uma característica peculiar. Se nós analisarmos o evangelho de Mateus, ele tem uma característica diferente do evangelho de Marcos. Marcos, a centralização textual é mais na humanidade de Cristo, no toque de Jesus, no toque Jesus humano, Jesus presente, Jesus que sente. Para Mateus, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, o cumprimento messiânico. Por isso que ele começou com a genealogia, dizendo claramente da raiz a qual Jesus veio. Para Lucas, Jesus é o Jesus dos gentios, das pessoas que não têm o conhecimento de Deus. E para João, o Jesus é Deus. Por isso ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A partir que você entende isso, você percebe que a maneira que ele escreve é a maneira que ele recepcionou, que ele entendeu, que ele aceitou, a maneira que ele enxergava Jesus. E ele tenta descrever a sua experiência, a maneira que ele conseguiu compreender um pouco da divindade. Deus não veio a essa terra mostrar quem ele é na sua essência, porque não tem condição. Entender Deus não tem como. No dia que você entender Deus, Deus deixa de ser Deus. Porque é impossível mentes pecaminosas limitadas compreender a eternidade. É pegar um planeta Terra e enfiar dentro do carro. É impossível. Então Deus, através da limitação, ele usou algo limitado, corpo humano, para que pudesse, de certa forma, revelar as eternidades. E isso é complicado, porque mesmo em pouca revelação que o Senhor nos transmitiu, foi necessário para transformar nossas vidas. Para você ter ideia, o pouco que Deus se revelou, você pode perceber ao longo da história como homens perversos se tornaram homens de paz, homens da união, onde filhos do trovão se tornou aí o discípulo do amor. Porque o Evangelho, quando entra em nossa vida, é para transformar. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos agora estudando a palavra do Senhor. Pois este Evangelho que foi protegido, guardado ao longo da história, ele chegou até nós, transformou a nossa vida e assim eu consigo compartilhar um pouquinho de Deus, uma experiência íntima, única que eu tenho com você. Acompanhe comigo Marcos capítulo 8, nós vamos entender um pouquinho o contexto e nós vamos compartilhar um pouquinho aqui uma mensagem profunda, uma mensagem poderosa. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 8 e nós vamos estudar um pouquinho. Quando nós pegamos Marcos no capítulo 8, do verso 1
ao verso 10, aqui nós vamos perceber a segunda multiplicação de pães e peixes. E quando você olha esse texto, aqui ele dá uma centralidade muito grande ao milagre de Jesus. Só que Jesus ele queria transmitir, não um milagre, mas ele queria transmitir uma mensagem a seus discípulos da época e que através deste ensinamento pudesse transformar nossas vidas e nos preparar para algo muito maior. Só que os discípulos tinham uma visão totalmente corrompida, uma visão totalmente equivocada do ministério de Jesus. Os discípulos não estavam compreendendo que realmente Jesus ele veio fazer essa terra. Eles, por mais que estavam com Jesus 3 anos ali, 3 anos e meio, acompanhando o seu ministério, eles não conseguiam entender a essência da mensagem, da pregação, da vinda de Cristo. Sendo assim, você vai perceber que Jesus ele utiliza uma ilustração para tentar transmitir uma verdade profunda. Olha para você ver o verso 11 ao verso 13 do capítulo 8 de Marcos. Acompanhe comigo. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Olha que interessante. Quando a gente lê esse texto, nós não entendemos muitas vezes o que esse texto quer transmitir para a gente. O mais interessante desse texto é que Jesus estava multiplicando os pães, ele estava pregando, ele estava relacionando com as pessoas. Só que ali, fariseus foram ao encontro de Cristo, mas eles não foram ao encontro de Cristo para aprender, ou para compartilhar, ou para trocar informações, ou até mesmo para poder aprender, para justamente compartilhar um pouquinho dos textos que foram escritos pelos patriarcas, profetas, por Moisés e assim por diante. Só que eles foram com um intuito específico: tentar, testar, cutucar, como diz alguns aí, cutucar onça com vara curta, né? Alguns falam isso, não cutuca onça com vara curta que dá problema, é justamente isso. Só que Jesus não era uma onça, Jesus não ia atacar. Por mais que muitas pessoas iam com intenções erradas até Cristo, o mais importante é ir até Jesus. E ao encontro dele, ele transformava vidas. Através dessas pessoas, Jesus ele mostrava uma mensagem transformadora, uma mensagem única, que de certa forma a pessoa voltava não a mesma pessoa. Mas esses homens estavam com o coração tão endurecido que não estavam preocupados com a mensagem daquele Senhor, mas sim o Senhor da mensagem. Eles queriam tentar Jesus, mostrar que Jesus não era nada daquilo que as pessoas pregavam, daquilo que as pessoas falavam, testemunhavam. E de repente pede um sinal. Lembrando que Jesus há pouco tempo atrás tinha feito a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus tinha acabado de dar um sinal da sua messianidade. Jesus mais uma vez tinha provado que ele não era um homem comum. E mesmo com este sinal, eles foram tentar Jesus. O mais interessante é como Marcos descreve este momento. Jesus ele dá um gemido. Já viu quando alguém está com raiva e você está tentando, cutucando a pessoa? Já viu? É mais ou menos isso. Um gemido. Aqui o mais interessante é que o texto é bem claro. Do íntimo do seu espírito, do íntimo do seu ser. E ele um desabafo. Ele não conseguia. Cristo, ele olhava os corações, as verdadeiras intenções, e ali os discípulos não entendiam o porquê. Jesus, ele via como o coração estava tão endurecido que eles não estavam querendo a mensagem. Eles estavam mais preocupados em desmascarar e não em ver se realmente ele era o cumprimento do Antigo Testamento. Aí Jesus dá um gemido. E por que pede esta geração um sinal? Por que vocês estão pedindo um sinal? Não é suficiente? Não é. E continua aqui. Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. Por causa da sua incredulidade, da sua dúvida, por causa dessa postura errada,
De vir a mim não preocupado em conhecer a verdade para se libertar, mas preocupado em desmascarar ou desmentir a verdade. Por causa disso, não terá um sinal. Jesus entrou no barco, ele embarcou, ele foi para o outro lado. Os discípulos viram aquela cena, milagres. Jesus agora transmite um gemido, uma mensagem, ele faz uma pergunta. E ali ele afirma, ele traz ali de certa forma uma sentença por causa da incredulidade, da postura totalmente equivocada. E de repente, vemos agora um outro contexto. E Jesus ele vai pegar agora algo conhecido para levar ao desconhecido. Olha o verso 14, olha que interessante o verso 14 o que diz. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães e, no barco, não tinha consigo senão um só. Agora presta atenção, verso 15. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou, por que discorrer sobre o não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E, tendo ouvidos não ouvis? Não ouves? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Você está entendendo? Jesus pegou algo físico, pão, e todo mundo conhece o fermento. Todo mundo sabe o que o fermento faz numa massa. Ele manipula a massa, a sua origem, ele manipula a essência, a natureza. Se você tenta fazer um bolo sem fermento, ele fica numa estrutura diferente com o fermento, da mesma forma o pão, da mesma forma qualquer outro tipo de coisa que você faz com fermento. E Jesus utiliza esse tipo de estrutura para falar, toma cuidado com algo que está mudando a estrutura externa. Aparentemente está bonito como um pão com fermento grande, bonito, mas quando você come, ele não te dá sustância, ele não enche. Por mais que ele está cheio, ele não é sólido, ele não satisfaz. Em outras palavras, o que Cristo queria falar? O que Cristo queria dizer sobre tomar cuidado com o fermento de fariseus e fermento de Herodes? Ele está falando nada mais, nada menos que legalismo e mundanismo. Tomar cuidado com o excesso de guardar, porque guardar não é viver. O que é viver é cumprir. Muitos estão preocupados em guardar lei, em proteger a lei, mas esquecem de cumprir a lei. Guardar não é necessariamente cumprir. Se você observar, existem muitos juízes, advogados, com a justificativa perante o juiz ou da justiça, estão querendo cumprir a lei, defendendo ela, guardando ela, mas muitas vezes eles estão utilizando as mesmas leis para justificar erros. Por isso que nós temos 2 advogados que defendem 2 pessoas, mas é a mesma lei. Porque cada um está interpretando do seu jeito ou está utilizando da sua maneira. Quando alguém vive a lei, vive fazendo o máximo para cumprir o correto, muitos dizem pessoa direita, pessoa correta, mas tem muitos que estão guardando, protegendo tanta lei que utilizam de maneira errada até alguns princípios da lei com a justificativa de fazer o que é certo. Temos muitos casos, eu não vou me delongar aqui, você está entendendo o que eu estou falando. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas guardar não é viver. Cumprir é viver. Porque cumprir, através dos seus frutos, conheceremos quem tu és e quem realmente você segue. Jesus, ele entra em uma discussão ali com os discípulos, ele chama a atenção, ele ilustra as multiplicações, ele chama a atenção, vocês não estão entendendo, vocês estão com o coração endurecido. E aqui nós pegamos um grande ensinamento.
um grande ensinamento. Jesus agora, ele mostra de uma maneira didática. Eu quero agora ir para uma parte prática. Depois do conceito, Jesus vai para o prático mais ainda. E vamos tirar uma lição muito interessante aqui. Olha o verso 22. Então chegaram a Betsaida. E lhes trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Então, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Olha que interessante. E o verso 25, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguiu de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Essa cura foi feita em 2 estágios. É uma cura única. E você percebe que os outros evangelhos não falam muito sobre isso aqui não, né? Olha que interessante o que Jesus faz. Ele chega em Betsaida, as pessoas trazem um cego, o Senhor cure ele. Só que Jesus faz algo diferente. Jesus ele poderia ter feito um milagre ali, mas ele pega o homem e leva para fora da aldeia. E com ele seus discípulos. Mas por que Jesus ele pega aquele homem? Por que ele não fez um milagre como fez com Bartimeu? Com a mulher do fluxo de sangue ali? Com Jairo? Mas Jesus ele foi e pegou aquele homem e levou para fora com os discípulos. Está aqui no verso, nós acabamos de ler aqui no verso 23. Tomou pela mão. Jesus ele vai, trouxe o cego para fora da aldeia. E aí ele aplica saliva aos olhos, impondo a mão. Não é muito higiênico. Mas o que Jesus queria transmitir? Porque a mensagem era para os discípulos dele. Não era para a aldeia. Jesus queria mostrar algo para os discípulos dele, não só da época, mas para nós hoje. Jesus ele pergunta àquele cego: o que você está vendo? Vês alguma coisa? Você está enxergando? Mesmo depois de aplicar saliva, você está enxergando? Olha a resposta dele. No verso 24, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Aqui tem um ensinamento muito grande, muito poderoso. Que tipo de árvore é você? Você é uma árvore que todo mundo quando olha vê que é uma árvore frutífera, bonita? A pior coisa é quando eu ia na roça do meu avô, lá em Mário Campos, subi o Capão, né, uma estrada de chão, 4 quilômetros, e tinha uns pés de manga grande. E eu ficava sempre na expectativa de chegar a época da manga, porque lotava o chão, a gente pegava, ia chupando manga até chegar no sítio. Mas um dia eu passei e aquela árvore que eu estava acostumado a sempre pegar a manga, não produziu. E eu fiquei chateado, eu fiquei, de certa forma, triste. Por que aquela árvore não produziu? Uma árvore grande, com vigor. Mas eu fiquei triste, sabe por quê? Porque ela não estava cumprindo o real sentido ou motivo da sua existência. Ela não produziu fruto, ela não me alimentava. Por isso veio a frustração. Existem muitas pessoas, muitos discípulos que são como essa manga, essa mangueira aí, esse pé de manga. Aparentemente tem vigor, estrutura, folhas, mas não produz fruto. E sabe qual foi o resultado desse pé de manga? Ele foi cortado. Pelos seus frutos conhecereis quem tu és. Não quer dizer que aparentemente você tem estrutura, que você produz frutos. Pois existem muitos pezinhos pequenininhos que estão crescendo, que dá mais fruto do que grandes pés de manga. Esses pequenos produzem proporcional ao seu tamanho, muitas vezes até mais do que o seu tamanho. Precisa ali de um ajustezinho com madeira ali para poder segurar os bracinhos que estão crescendo. Porque são árvores que estão crescendo com vigor, com raízes, crescendo tanto para baixo, para ter base, quanto para cima, para produzir. Amigo, o fruto do Espírito
é um conjunto de fatores. Mas para produzir você precisa de Jesus. Aparentemente está com estrutura espiritual, aparência espiritual, e está sentado dentro de uma igreja não é sinônimo de estar salvo ou estar cumprindo o real sentido da sua existência. Você não existe para sentar simplesmente para me ouvir no sermão. Você não foi batizado, você não aceitou o evangelho simplesmente para papar sermão, não. Jesus te chamou para você ser mais do que um pé de manga. Para você produzir tantos frutos, que as pessoas vão conhecer quem realmente está por trás cuidando dessa grande árvore. Você cresce não para se vangloriar, mas você cresce para glorificar o nome de Deus. Primeiro ensinamento está aqui. Não é porque você tem uma estrutura que você produz frutos. Não é porque aparentemente você está na igreja que está produzindo frutos. Tome cuidado com isso. Olhe para o seu fruto, porque pelos seus frutos conhecereis quem tu és. Segundo ensinamento. Depois disso, Jesus aplicou saliva, Jesus fez a cura, Jesus advertiu ele para não entrar na aldeia, os discípulos ainda não compreenderam a mensagem. Agora preste atenção no verso 27 ao verso 30, olha que interessante. Então Jesus e seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Olha que interessante. Aqui você percebe como as pessoas veem Jesus de forma diferente? Os próprios discípulos estavam comparando Jesus com outras pessoas do passado. Ah, o Senhor é como João Batista, ou o Senhor é Elias, o Senhor é como um dos profetas. Só que aqui está o segundo ensinamento, que é uma pergunta. Verso 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Um dia eu estava comportando em Coronel Fabriciano, pastor Fabiano Paulo. Ele era o diretor aqui da Mineira Leste no ano de 2009. E um dia ele ensinando a gente da oferta dos manuais, chegou na hora do Vida de Jesus, eu falei: pastor, como é que eu dou a oferta do Vida de Jesus? E eu na expectativa dele me dar um treinamento, né, de como apresentar o livro Vida de Jesus para poder vender, os comportores ali observando, eu lembro muito bem dessas palavras do pastor Fabiano. Paulão, se você não sabe da oferta do Vida de Jesus ou falar de Jesus, é porque ele é nada para você. Nossa, eu fiquei sem chão. Ele falou ainda mais. Você não precisa dar oferta. Fala da sua experiência com ele. Que lição. Eu tinha 17 anos, ia fazer 18. Se eu não sabia falar de Jesus é porque ele era nada para mim. E realmente, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ele é uma historinha do Novo Testamento? Ele é simplesmente aquele que morreu na cruz para pagar os pecados? Quem que é Jesus? Como você me define? Interessante a resposta de um. Pedro disse: tu és o Cristo. Ao verso 30, advertiu Jesus de que a ninguém disseste tal coisa a tal respeito. Porque ele falou algo muito firme, bíblico, profundo, eterno. Ele transmitiu uma mensagem profunda. Ele é o Cristo, o prometido, o que vai trazer paz a este mundo, o que é o verdadeiro antídoto para a Covid, porque a Covid e outras doenças é resultado do pecado, da degradação da raça humana. O pecado tem nos destruído, a maldade tem nos matado, o pecado tem separado famílias, o pecado tem definhado a saúde. O pecado tem destruído a humanidade porque todo momento é funeral, é enterrar, é despedir. O pecado faz com que despedimos de um dos outros. É dor, sofrimento, lágrimas. Mas Jesus é a vida.
porque ele é o Cristo, o prometido, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o que estava no princípio, e por intermédio dele tudo se fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não ia ser feito se ele não estivesse no princípio. Ele é o eu sou, o que sempre esteve em contato com a humanidade. Aí agora nós encontramos a terceira parte, terceiro e último ponto, terceiro e último ensinamento. E aqui nós temos um ensinamento muito profundo, algo que você vai compreender muito bem o que a mensagem quer dizer para a gente. Olha aqui o verso 31 do mesmo capítulo, Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Mas olha que interessante agora o verso 32. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha que interessante. O mesmo Pedro que há pouco tempo tinha chamado de Cristo uma mensagem profunda, uma mensagem única, é o mesmo Pedro agora que chama Jesus à parte e reprova, chama atenção. Não, Senhor, o que é isso? Não pode falar isso. Vai morrer? Ele não estava entendendo o real sentido do ministério de Cristo. Olha só agora o verso 33, um verso duro, e é o terceiro e último ensinamento que eu quero deixar. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Isso aqui é muito duro. Quem é você? Você tem cogitado das coisas de Deus? Não quer dizer que pronunciando Cristo, a mensagem poderosa, tendo conhecimento e falando da mensagem, quer dizer que você está cogitando das coisas de Deus. As pessoas que cogitam das coisas de Deus, mesmo em meio às adversidades, problemas, dificuldades, quer que o reino de Deus avance. As pessoas que cogitam das coisas de Deus quer que a vida, ou o real sentido da vida, ou a verdadeira vida, transforme pessoas que acreditam que estão vivas, mas estão mortas, estão cegas. As pessoas que cogitam das coisas de Deus cogitam transformação, milagre, salvação, porque o Evangelho não pode parar. Alguns vão querer repreender. Alguns terão uma ousadia de querer muitas vezes impedir que a mensagem chegue a outros, que a verdadeira mensagem ou o verdadeiro sentido da vida de Cristo chegue a outros. Mas quem cogita das coisas de Deus vai pregar, vai clamar, vai avançar, vai levar o reino de Deus a corações aflitos que precisam de esperança. Mas quem não cogita vai ser como Pedro, neste momento. Atrapalha o evangelho de avançar, não pode isso, não pode aquilo, para com isso, repreende, acha que está certo, mas tem sido uma pedra, atrapalhando o evangelho avançar. Quem é você? 3 ensinamentos. Primeiro, que tipo de árvore é você? Você produz frutos? Porque pelos seus frutos conhecereis quem tu és. Segundo, quem é Jesus para você? Você sabe dizer quem é Cristo? Você sabe dizer para as pessoas o seu testemunho vivo? Você cogita das coisas de Deus? 3 ensinamentos, 3 perguntas. E só você pode me responder isso. O tempo está passando, meu amigo. Eu estou cansado de despedir. Eu estou cansado de morte. Eu estou cansado de tristeza. É muita preocupação, problema, muita oscilação, muita incerteza, muita despedida. Esse mundo tem que realmente chegar ao fim. Para isso,
você precisa produzir frutos. Para isso, você precisa falar quem é Jesus. E para isso, para Jesus voltar, você precisa cogitar das coisas de Deus. Porque Jesus foi o único plano encontrado e trazido por Deus para a salvação da humanidade, para a minha e para a sua salvação. Eu quero orar por você. Eu termino aqui. Você continua a sua vida, eu continuo a minha. Mas dia a dia, você precisa ser a Bíblia que o mundo vai ler. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Porque quando temos Jesus, nós transformamos vidas para a honra e glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Muito obrigado, Senhor, por esse momento transformador único. Esse momento onde tivemos um ensinamento profundo da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos árvores que produzam frutos, que transformem vidas. Nos ajude, Senhor, a representar o Senhor como o Senhor é, mas acima de tudo, a cogitar das coisas de Deus. Temos medo, temos receio, mas o Senhor é a solução para todos os problemas. Se o Senhor não nos respondeu ainda, nos ensine a esperar, mas que tudo, ó Pai, ocorra para a Tua santa, bendita e eterna vontade e para a Tua santa e bendita glória. Que o Senhor continue abençoando a mim, a esse irmão, a esta irmã, a todos nós. Continue nos abençoando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.